Oi, eu sou o Lê Lopes da Vitrópolis e a entrevistada de hoje é Babi Bueno, após a nossa vinheta. Ela é vocalista da banda Anima, do ABC Paulista. Anima é uma das grandes promessas do heavy metal nacional, unindo metal sinfônico, progressivo e elementos eletrônicos com alcance internacional. E aí galera, pessoal da Vitrópolis, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Babi Bueno, sou vocalista da banda Anima e é um grande prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Vamos bater um papo? A Anima surgiu em 2010, mas só lançou o primeiro CD em 2018. O que motivou essa longa preparação até o lançamento do álbum de estreia? Como vocês enxergam essa fase inicial da banda? Bom, a banda Anima surgiu faz tempo, em 2010, mas a gente demorou bastante para lançar nosso primeiro material. Isso porque, os fundadores da banda, né, sou eu e o guitarrista, o Caio, a gente tocou juntos durante muito tempo, né, a gente teve várias bandas covers, né, e aí a gente queria fazer um som próprio e tal, mas no começo não era nada estruturado, era um projeto. Né? E aí, aos pouquinhos, a gente foi amadurecendo isso. Nós chegamos a fazer shows enquanto dupla, né? Éramos nós dois, junto com o playback, a gente tocava, né? Em algumas casas aqui de São Paulo e dava super certo. E aí um dia a gente virou e falou assim, não, acho que é hora da gente transformar isso num CD. Né? E aí a gente juntou várias referências e colocou isso num CD, né? Por isso que o primeiro CD da banda, ele demorou tanto para nascer. E ele saiu desse jeito, com tantas músicas diferentes, com várias influências, né? Depois é que a gente pensou e falou, bom, vamos transformar isso numa banda, né? E foi quando a gente abriu para outros integrantes. E aí, de fato, a gente consolidou a nossa estrutura sonora daí pra frente. Quais foram as influências musicais e pessoais que moldaram a sonoridade única da Anima, com essa mistura de metal sinfônico, progressivo e elementos eletrônicos? Bom, influências musicais e pessoais, isso dá pano pra manga. Eu acho que a grande característica da Anima é justamente a gente ter uma mistura, né, grande de sonoridades, né? Então, assim, eu venho de uma escola do Power Metal, vamos assim dizer, né? Então eu gosto muito dessa pegada do Power Metal, apesar de gostar também do sinfônico, claro, né? Eu gosto muito, óbvio, né? Pra quem conhece a sonoridade da Anima, gosto muito da Tária, né? Da Flor, né? Enquanto vocalistas e tal. Mas eu também tenho como influência André Matos, Ian Gillan, essa galera toda. O Caio, ele vem um pouco mais do Gothic, né? Ele gosta bastante de Sirene e tal, né? Mas gosta também de outras coisas, tipo Dimmu Borgir, né? Então, assim, tem uma sonoridade um pouquinho diferente do meu gosto. E eu acho que isso que foi muito bacana, a gente pensou justamente nisso. Bom, vamos juntar, né, o que a gente gosta e ver o que vai dar certo. À medida que os outros integrantes foram entrando na banda, eles também trouxeram suas referências e o que a gente pensou foi, quanto mais diversificado for, melhor, né? Então isso eu acho que é muito bacana pra gente e isso moldou completamente a nossa estrutura sonora, né? A gente não definiu, olha, a gente quer ser uma banda de sinfônico ou a gente quer ser uma banda de prog. Não, a gente simplesmente fez aquilo que a gente gostava, uniu tudo e virou o que virou, né? E a gente começou a receber esse rótulo a partir das outras pessoas e das revistas e coisas do tipo. Hoje o pessoal classifica muito nossa sonoridade, se é que dá pra classificar, né? Porque é meio difícil, como um symphonic prog. Acho que pelo fato de ter uma mulher cantando, né? Então as pessoas, sobretudo cantando limpo, né? Associam muito ao sinfônico. Mas o prog veio de brinde, é uma coisa que eu gosto, o Caio gosta, né? O nosso batera gosta também, o nosso baixista entrou recentemente pra banda e ele comprou essa ideia com a gente e deu muito certo. Vocês já dividiram o palco com bandas lendárias como a Dorsal Atlântica e fizeram shows marcantes na região do ABC Paulista. Qual apresentação ficou marcada na memória da banda e por quê? Quanto a shows, a gente fez vários, realmente, muitos super legais, né? Claro que alguns são muito marcantes, né? Um deles, de fato, foi o do Dorsal Atlântica, foi aqui no ABC Paulista. Então, assim, a gente tocar na abertura, né? Assim, não foi imediatamente em sequência do Dorsal Atlântica, né? Mas a gente abriu o evento, né? Então foi muito bacana, porque teve um público muito legal. Então esse foi um show que, marcou muito a nossa vida. E teve outros dois shows que foram super legais. Um deles foi aqui
no ABC Paulista, na cidade de Santo André, lá no centro tem uma loja chamada Metal Music, que é muito tradicional, que vende discos, guitarra, instrumento, tudo, né? E é muito bacana. E ali, aquela região, a galera se reúne no sábado pra tomar cerveja e ouvir música e tal. E ficou conhecida, apelidada como Boulevard do Rock. Foi o nosso último show antes da pandemia, então ele foi muito simbólico por conta disso. E ele foi completamente gratuito, aberto ao público, então foi super legal, justamente por conta disso, né? Então foi bem bacana. E, por último, nós tivemos outros 2 shows que aconteceram em Paranapiacaba. E o nosso último, que aconteceu agora esse ano, foi na Convenção de Bruxas e Magos, que é um dos maiores eventos que acontecem aqui na Vila de Paranapiacaba. E foi muito legal, porque assim, a galera que estava lá curtiu super o nosso som. Não era um evento necessariamente de metal, mas era um evento que envolvia misticismo e terror, né, assim, de certa forma, né, mitologia. Então a sonoridade da banda foi muito bem aceita e foi muito legal. Então esses shows foram super bacanas. A banda também ganhou espaço em eventos internacionais no formato online. Como foi a experiência de representar o metal brasileiro para públicos dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e outros países? Bom, a gente falou, né, que antes do mundo acabar na pandemia, né, a gente teve esse último show, que foi no Boulevard do Rock, né, então foi um evento super bacana, lotado e tal. E aí quando veio a pandemia, putz, a gente teve que se reinventar. Os formatos de festivais online foram incríveis, e aí a gente conseguiu entrar em vários países, né, principalmente no formato dos festivais aqui na América Latina. Então a gente deu entrevista, a gente participou de eventos na Colômbia, Argentina, a gente tem um público bacana, muito legal, a galera da Argentina super apoia nosso trabalho, Colômbia, México, então assim, foi muito legal. Então foi uma experiência, uma troca de culturas muito incrível, né, e a gente viu como o metal brasileiro é bem visto, né, aqui na América Latina. E quando a gente pensa em exterior, às vezes a gente pensa muito, Europa, vou focar nisso, vou focar aquilo, e a gente esquece dos nossos vizinhos, e isso é um erro, né? Então foi muito bacana. E fora isso, a procura por bandas novas na Europa nesse momento cresceu bastante. Então foi um momento que a gente vendeu muito CD. E aí sim, para Reino Unido, para Alemanha, para França, né? Então assim, isso foi muito interessante. A gente percebeu que a galera da Alemanha, né, é bem receptiva com o nosso material. A gente chegou a mandar disco para Holanda também, mas assim, a gente destaca bastante. O Reino Unido e a Alemanha foram os países que mais receberam o nosso material. Isso é incrível, gente, é um intercâmbio de culturas maravilhoso. Essa galera apoia mesmo, de fato compra o material, né? Tem algumas plataformas internacionais onde a gente disponibiliza a nossa música, o pessoal apoia, compra, então assim, vale super a pena, né? O que mudou na banda, musicalmente e pessoalmente, depois do primeiro CD, do EP e dos singles lançados? Houve alguma virada de chave no som ou na forma de trabalhar? Bom, a nossa sonoridade, se teve uma virada de chave? Bom, teve. Na verdade, assim, quando a gente lançou o primeiro CD, a gente foi super experimental, então, assim, a galera ouvia e falava assim, metal experimental, alternative metal, sei lá, aquelas coisas todas, né? E aí, algumas músicas fizeram sucesso dentro do CD. Então a gente falou, opa, isso é legal, né? Então, se essas daqui se destacaram, né, tanto na quantidade de reproduções, de visualizações, quanto nos shows, a repercussão, então a gente falou, esse caminho é bacana. Então a gente foi mais ou menos por aí. Além disso, a gente deixou a nossa sonoridade um pouco mais pesada. Então algumas músicas do CD hoje a gente nem toca ao vivo, porque não deram certo. Outras a gente acabou revisitando, trazendo uma roupagem mais moderna, né, com a nossa cara de hoje, ainda são as mesmas músicas, mas a gente tá trazendo uma nova roupagem. E assim, deu super certo, né? E a gente amadureceu a sonoridade no EP. E aí foi quando a gente consolidou de fato a nossa identidade. As últimas músicas que a gente lançou, que ainda não constituíram um CD, né? Então foi a Feathers of Phoenix e Death Clock, são os nossos últimos lançamentos, caminham para essa evolução, vamos dizer, da sonoridade do EP. Então deu super certo, né? Foi um caminho que a gente achou bacana. Então a gente falou, opa, acho que é isso que a gente quer. Claro, mas a gente faz o que a gente quer, que a gente gosta? Sim, mas a gente também tem que fazer aquilo que o público quer ouvir, né? Então isso é muito importante. Então sim, teve essa virada de chave, né? E eu acho que, não sei se é uma mudança no estilo, mas é um amadurecimento. Eu acho que toda banda passa por isso, né? Primeiro CD é sempre assim, tô tateando, né? E depois a gente acaba falando, não, isso daqui é legal,
né? E isso daqui dá certo, isso daqui não dá certo, né? Então, eu acho que essa é a parte mais interessante, é um amadurecimento mesmo sonoro, né? E hoje a gente dosa um pouco, né? A gente vai fazer uma busca, vamos dizer assim, mercado do metal, né? Como a gente chegou a entrar na Europa, é óbvio que a gente tem uma concorrência desleal, né? Porque quando a gente fala de Europa, é um mercado muito forte, né? É uma indústria cultural, de fato. Então a gente tem que ver o que está rolando nessa indústria cultural para a gente tentar traduzir para aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente quer e fazer uma equação, sabe? É mais ou menos isso. Atualmente, o que mais inspira vocês na hora de compor? Vocês continuam explorando a mesma linha sonora ou têm buscado novos caminhos dentro do metal? Bom, nossas inspirações para compor são as maiores e mais variadas possíveis. Eu hoje sou a principal letrista da banda, né? Então, assim, as letras são escritas por mim e aí a minha cabeça é uma loucura, né? Às vezes eu volto de viagem, a ideia para as últimas músicas que a gente fez foi voltando de uma viagem, eu tava no carro e falei, putz, e se eu fizer uma música assim, né? Então, foi uma viagem muito louca que veio na cabeça. E aí, normalmente, eu compartilho essas ideias com o Caio. E vira e fala, eu tive essa ideia, esse texto, né? E as nossas músicas, elas não são apenas música. Se você ouvir e pegar a letra, você vai perceber que o que tá tocando representa muito aquela letra naquele determinado momento, né? Então, assim, a Death Clock é um exemplo, ela fala sobre feminicídio, né? E ela tem uma pegada caótica e desesperadora justamente por conta disso, porque é o momento final, né, do assassinato, de fato, do homicídio, né, de uma mulher. Então, assim, ela tem um tiro no fundo, ela tem uma parte caótica, tem algum momento que a linha vocal, ela parece um choro. Então, nesse sentido, é quase uma coisa teatral, né, talvez para quem ouça não fique evidente logo de cara, mas se você presta um pouquinho de atenção, fica mais evidente. Como a gente acabou se aproximando enquanto sonoridade dentro do prog, a gente caminha um pouco, lógico, né, por essas bandas que falam sobre isso, quer dizer, que compõem dentro dessa linha, né, que falam não, mas que compõem dentro dessa linha, e a gente busca, olha, isso aqui pode funcionar pra gente, isso aqui não, nossa, isso aqui é legal, mas a gente vai muito também pra fora do metal, né, então óbvio que às vezes eu vou explorar o universo do pop, né, para criar linhas de vocal, porque assim, não necessariamente os melhores vocalistas estão todos dentro do metal, ou dentro do rock. É claro que eu tenho vocalistas incríveis dentro do rock, do heavy metal, mas não necessariamente todos, né, para explorar aquilo que eu quero enquanto vocalista, ou enquanto guitarrista. O Caio às vezes vai buscar referências fora do metal, então ele curte blues, sei lá, então ele vai lá naquele caminho, né, e vai, nosso batera também, né, então isso enriquece muito a nossa sonoridade, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né, da nossa característica sonora. Uma falta de característica, será? Pode ser, mas acho que não. Quais são os próximos passos da Anima? Já podemos esperar um novo álbum, turnê ou algum projeto especial nos próximos meses? E por fim, planos para o futuro. Bom, temos sempre vários, né? Mas a gente não pode esquecer que é uma banda aqui no Brasil. Música no Brasil é tudo muito caro e a valorização também. Depois da pandemia, muitas coisas mudaram, né? E a gente tem que se reinventar. A gente não pode esquecer que a gente está vivendo um período em que a compra de CDs, hoje ela é um pouquinho diferente, né? A compra de músicas, ela é diferente. Muitas vezes as pessoas compram a música e não o CD todo. Não necessariamente as pessoas compram as mídias físicas, né? Então, isso é muito importante. Por que a gente fala sobre isso? Né? É claro que a gente tá fazendo novas músicas, a gente continua compondo, né? Então, assim, tem uma música, inclusive, que tá em processo, a gente já tá caminhando, a gente precisa levá-la pro estúdio, né? Mas vai sair. E a gente pode falar que ela é uma continuação indireta? Não. Enfim, ela tem a ver com a Death Clock, né? Então isso vai ser muito bacana. Isso vai virar um CD no futuro, mas não a curto prazo. Como assim? A gente vai lançando algumas músicas na forma de single até a gente juntar tudo isso e transformar num CD, né? Então essa é a estratégia que a gente tá buscando. Mas fora isso, tem outras coisas também. Então a gente tá pensando em fazer videoclipe,
alguns shows por vir. Então, assim, tem bastante coisa pra gente pensar. É claro que a gente queria que fosse muito mais rápido, mas nem sempre dá certo, né? Porque a gente tem gastos, né? Assim, quando a gente fala de gravação, R$1.000 não é nada. De videoclipe, menos, né? R$1.000 é menos ainda, né? Então, assim, é claro que isso conta pra gente. A gente também trabalha como músico, né? Assim, a banda se sustenta, mas a gente precisa juntar dinheiro, né, para poder fazer essas coisas, né? Se a gente quiser fazer um material, pelo menos de qualidade, né, que a gente pensa que é importante. Então, assim, podem esperar novidades em breve da gente, tá? E galera, a gente agradece muito, muito, muito o espaço. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de bater um papo com vocês, com a galera Vitrópolis. Meu, é incrível esse espaço, esse bate-papo, é sempre maravilhoso. E não deixem de seguir a Anama nas redes sociais. Só procurar aí por Anama Oficial com 2 Fs, tá? Porque tem outra banda chamada Anaman, às vezes o Google dá uma bugada com uma outra cantora que é Anama, enfim. Mas procura lá, Anama Oficial com 2 Fs, em todas as redes sociais, em todas as plataformas de streaming, então Deezer, Spotify, YouTube Music, Apple Music, Instagram, Facebook, a gente tá lá. Manda um recadinho pra gente e valeu, gente. Obrigada pelo espaço. Um beijo e até a próxima. Babi, muito obrigado pelos vídeos enviados e por compartilhar um pouco da história da Anama com a Vitrópolis. Obrigado também pela música enviada e por fortalecer a cena independente com um trabalho tão potente. Sigam ela nas redes sociais e até a próxima.